Olá, caros amigos, é com muito carinho e com imensa gratidão que cá estamos para mais um dia de conversa. Não é, meu amor? É mais um dia de conversa agradável para quem está do outro lado. Obrigado por nos ouvirem e nós estamos aqui deste lado para levar sempre alguma coisa para ti, naquilo que tanja conhecimento, E nossas histórias de vida, histórias de vida. a nossa caminhada. Sabemos que às vezes é importante vocês que estão aí do outro lado ouvirem-nos, porque assim, quando a coisa é boa, nós temos que partilhar, porque nós acabamos aprendendo uns com os outros, não é, amor? Sim, porque tudo que vivemos no nosso dia a dia é significativo para muita gente, mas claro, há pessoas que se assemelham muito com aquilo que se vive e às vezes não têm um direcionamento, e quando nós cá estamos, muitas das vezes é para elucidar que tudo que realmente já se falou, se vive, está sempre num caminho diferente. Então é importante que nós estejamos cá deste lado para tentar elucidar as pessoas que estão do outro lado, terem uma abrangência, uma outra forma de pensar. Não E acha? nós também aprendermos E com nós também vocês. aprendermos todos os dias convosco. Porque a cada dia que nós, dentro daquilo que são comentários que vocês têm feito, nós agradecemos e também nos fortifica muito, porque às vezes nós temos situações que nós utilizamos ou palavras usadas que, claro, também podem ferir sensibilidades ou que também não estão bem de acordo ou bem articulada para aquilo que às vezes o caro amigo que está aí do outro lado quer ouvir. E os conselhos que vocês têm dado a nós nos saem muito bem. Então nós também estamos felizes e gratos por estarmos aqui e termos atenção das mensagens que nos têm mandado. Pois, por isso continuem a dar um like, a comentarem. Nós estamos muito gratos por isso. E hoje nós vamos falar do poder da língua. Sabemos que a língua nós temos que saber manusear a nossa língua. É um veículo muito importante para aquilo que se utiliza nos dias de hoje na Terra. Por quê? Porque da mesma forma que nós conseguimos criar a vida pela língua, também podemos matar ou criar a morte por causa da língua. Então nós temos que ter muita atenção com aquilo que nós temos que falar com as pessoas, com os nossos próximos, do tipo, nós somos casados e mesmo nas nossas conversas do dia a dia temos que saber como articular a palavra através da língua um com o outro, porque é muito perigoso às vezes as palavras que nós temos usado um com o outro. Eu pelo menos cá em casa temos muito cuidado com isso, porque vivemos experiências muito doloridas acerca disso. Uma das experiências mais vividas dessa situação foi agora há 2 anos e nós estamos aqui, nós vamos falar convosco acerca disso. Era só para adiantar que nós estamos aqui deste lado. Da mesma forma que pela língua podemos construir, também podemos destruir. Temos que ter medo, muitas das vezes, de utilizar a palavra contrária para as outras pessoas. Não é isso, meu amor? É isso, amor. Sabemos que eu tenho aqui algumas palavras que eu vou passar para os nossos caros amigos, não só para vocês, para nós também, nós também temos levado isso a todos os dias da nossa vida, a gente tem levado conosco, porque nós, se não lermos, não irmos buscar, não aproveitarmos o que é que nós temos ao nosso redor, não vamos conseguir levar a nossa vida a ler com leveza, com tranquilidade, com a paz que excede todo entendimento, porque é muito importante nós termos paz interior, porque nós sabemos que quem tem paz interior consegue
tirar de dentro o que é bom. É. Então, nós sabemos que pela palavra, conforme disse o meu marido, traz a vida e traz a morte. E eu vou aqui passar algumas palavras, tanto para nós como para vocês, conforme eu tinha dito, que a palavra é o princípio de qualquer obra. Por isso, antes de agir, é preciso refletir. A raiz do pensamento é a mente. E ela produz 4 ramos, que é o bem, o mal, a vida e a morte. É aquilo que eu estava falando no princípio. Caro amigo que está ali do outro lado. É importante nós termos muita atenção com aquilo que sai da nossa boca. Porque tudo coopera para o bem se realmente nós queremos. Se nós cultivarmos amor, nós recebemos amor, de certeza absoluta. Por isso, eu vou deixar 3 conselhos agora, não é para quem está lá em casa, se por acaso tiver a se compadecer com aquilo que é a linguagem. Porque eu antes dos 3 conselhos eu vou dizer o seguinte: às vezes nós não sabemos que estamos a utilizar mal a nossa língua. Por quê? Porque aprendemos com os nossos pais que tudo o que eles falam é o certo. Há quem usa no seu dia a dia palavras contrárias a si mesmo. Ele, em vez de se abençoar, ele se amaldiçoa. E isso é bíblico. Todos nós temos que ter atenção com isso. Nós, por exemplo, crescemos numa sociedade em que as coisas que nós falássemos eram palavras contrárias a nós. Só entendemos mais tarde, depois de lermos a palavra. E a cada dia que nós nos deparamos com situações idênticas, tentamos melhorar. Porque às vezes mesmo nós não temos noção do que é que usamos a desfavor a nós. Porque muitas vezes usamos palavras a desfavor. E isso é muito complicado. E depois nós aprendemos isso com os nossos pais. A sociedade em que nós fomos inseridos também tem os mesmos problemas. Ninguém nos vem falar ao contrário daquilo que é o bem. Então nós continuamos na prevalência do mal, sem darmos conta realmente do que devemos fazer. Só depois de ler a Bíblia, muitas das vezes percebemos que tudo o que nós falávamos era nos amaldiçoar. E tivemos que ter uma mentalidade diferente para termos que entender que doravante tínhamos que utilizar palavras que nos abençoassem, nos colocassem no modo de cima, num nível diferente, palavras que construíam em vez de destruir-nos. São coisas que só falando, caro amigo que está do outro lado. Nós estamos aqui para aprendermos cada dia que passa. Nós não estamos aqui para ter que passar o negativo, mas sim o certo. Nós às vezes pela palavra, pela nossa língua, estamos a amaldiçoar os filhos em vez de abençoá-los. Não é isso, amor? Sim, é isso, amor. Também o que tu estavas a dizer, os nossos pais também, depois nós fomos a entender que também nossos pais não sabiam, porque é o que eles aprenderam, é o que eles levaram na caminhada da vida. E o meu preenchimento estava aqui a dizer que a palavra de vida, o que é palavra de vida, amor? Para os nossos amigos entenderem o que é palavra de vida. Palavras de vida são palavras que abençoam, que direcionam, são palavras que direcionam, dão um caminho, apontam para o futuro. E nós aprendemos que as palavras de vida nós temos que levar mesmo como régua, porque palavras de vida elas edificam. Quando nós aprendemos o que é palavra de vida, nós falamos, uau, a palavra de vida, ela é profecia, ela é uma palavra declarada, ela não magoa, ela edifica, ela constrói, ela fortalece. Ela traz a paz, ela traz a leveza. Então, aonde que a gente tem que entender, até que ponto a gente tem que entender que a palavra de vida tem que fazer parte da nossa vida todos os dias. Se ela edifica, então nós temos que construí-la todos os dias. Ao acordar, ou escolho ser feliz,
e meter na nossa mente. E grato. E gratos. E meter na nossa mente assim, o que é que Deus colocou nas minhas mãos para eu cuidar. Então, quando a palavra de vida também é cuidado, também tens que ter o cuidado de falar com o teu próximo, com o teu filho. Porque hoje até nós aprendemos que a palavra de vida começa mesmo dentro da nossa casa, com nossos filhos, com nosso marido, não é, amor? Dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. Sim. E também, conforme tu tinhas dito, amor, que há palavras que destroem mesmo. Destroem. Nós já tivemos já tivemos no meio de quase que tudo isso. De palavras que ostentam, de palavras que não edificam, que palavras que constroem, palavras de quem eram sábios, quem não. E daí começamos a entender o que a gente queria construir para o nosso alicerce, não foi, amor? Foi isso. Eu me lembro, e lembro-me todos os dias das nossas vidas enquanto casal, mesmo também quando não éramos, mas nós falamos mais de nós como casal, porque a palavra precisa ajudar, a encorajar, não desencorajar. E nós, de uma forma ou de outra, nós andamos sempre naquilo que é coragem. Porque já tivemos muitas amizades que estavam aí para desencorajar. E nós, graças a Deus, fomos sempre pessoas que encorajamos as pessoas, ajudamos. Por quê? Porque a nossa palavra, mesmo às vezes no desconhecimento, mas nós conseguíamos entender alguma coisa que vinha dos céus para nós. E isso ajudou muito. Mas também, claro, sabemos que nós não somos perfeitos. E pelo facto de não sermos perfeitos, também erramos. Amor, eu gostaria de contar esse testemunho aqui, um testemunho que às vezes nós olhamos as coisas da nossa forma, mas esse mundo é de Deus, existe a nossa palavra, a nossa língua tem muita força. Como se diz, tem muita força, temos que ter cuidado com ela. E o que Antônio está aqui a dizer, uma história de vida que a gente viveu, eu que estávamos a dizer há pouco tempo, que nós queremos levar para vós o que nós vivemos. Porque nós não achamos nós como casal que se nós falarmos com vocês e vocês conosco, acabamos diminuindo muita coisa, muita... Deixem vossos comentários, Sim. Falem, nós vamos falar sobre... Sim, acaba diminuindo a nossa carga, né? Porque diz assim que é importante, né? Acaba diminuindo um pouco a nossa carga. Eu com o meu marido, o marido comigo, com os colegas, com vocês lá do outro lado. E porque, conforme disse o meu preenchimento, meu amor, a palavra trouxe... Como é que se diz? Como é que eu ia dizer? A palavra só dita, ela se fez carne. E carne eu digo no físico. Só para vocês terem noção. Ela tornou-se realidade. Ela tornou-se realidade. Nós começamos a entender mesmo que, Temos conforme diz a palavra, língua, conforme diz a palavra de Deus, conforme Deus falou pela palavra, se fez o mundo. E é conforme se fez a palavra neste assunto que o Antônio vai nesta história. Se fez mesmo verdade físico. Então, só para vocês terem cuidado, que ele vai contar. É importante termos muito cuidado com o que nós falamos, a nossa língua. Eu lembro-me que foi há 2 anos atrás, ou 3, 2 anos e meio. Eu lembro-me que foi isso, porque Deus me deu resposta este ano. Este ano, porque foi o ano em que praticamente concluiu-se. Mas isso foi o seguinte: eu me lembro que um dia de manhã, aquilo foi de tarde, nós estávamos na rua, sim, num dos quarteirões daqui da nossa vila, da nossa cidade. Fomos interpelados por um vizinho abençoado. Qualquer um de nós sabemos que um vizinho abençoado é sempre bem-vindo. Em qualquer área, qualquer parte do mundo, você vai ter um vizinho abençoado. Então, ele interpelou-nos. Pronto, interpelou-nos e chegou com uma retórica muito bonita, e depois começou a apontar uma série de situações. Nós somos vizinhos
E então, pelo facto de sermos vizinhos, ele chegou com uma retórica: ah, vizinho, eu tenho ouvido muito barulho. Está bem, nós vamos tentar melhorar, vamos fazer da melhor forma para nós não ter situação. Eu peço-lhe desculpa, primeiro pedi-lhe desculpa. Situação, pedi-lhe desculpa por causa da situação. Depois apontou-me mais uma outra situação: ah, vizinho, tem que ter calma, porque eu até tenho ouvido barulho 8 e 2 minutos, 8 e 1 minuto da tua esposa, da forma que tem batido a porta. Bom, qualquer um de nós, aquilo deixou-me tão triste. Primeiro por uma coisa, por uma questão. 8 horas da manhã é uma hora normal, e depois era no tempo em que a minha mulher tinha que sair cedo para trabalhar. O senhor falou-me de uma situação, então eu fiquei, pronto, aceitei normal, mas o que acontece? Voltou-me a falar de uma outra situação. Olha, caros amigos, lá em casa nós temos que ter muita atenção com aquilo que é a nossa paz interior. Eu chateei-me com ele de tal forma que eu disse o seguinte: meu vizinho, então vamos fazer que eu disse a ele: meu vizinho, olha, eu não falo mais contigo, você vai chamar a polícia se tu quiseres. Ou trata isso, eu vou tratar isso com a polícia. Caros ouvintes, lá em casa, passou um ano, eu tinha descido, eu e a minha mulher saímos por uma situação, o nosso vizinho chamou a polícia. Quando chegamos ao edifício, encontramos um aparato de polícia, bombeiros cá em casa. Para arrombarem a porta. Porque ela alegava que tinha muito barulho em casa. Assim que o caso foi parar na polícia. É assim que o caso foi parar para a polícia. Caros amigos, tenham muita atenção com tudo o que vocês falam. São palavras de vida, são palavras que trazem a vida e trazem a morte, como diz Provérbios 18:21. O caso foi parar para a polícia. Sabe quando é que eu me lembrei que falei para a polícia? Sabe quando é que eu me lembrei que eu tinha mandado o vizinho ir para a polícia? Depois de eu ter o processo judicialmente avaliado e ter terminado em arquivo. Foi que Deus me meteu sentado e me disse: você lembra que pela tua palavra você usou e falou para o vizinho chamar a polícia? Caros amigos, temos que ter muita atenção com as nossas palavras. A língua é muito forte. Temos que ter atenção. Eu queria compartilhar, ou melhor, nós queríamos compartilhar convosco isso. Então, hoje nós deixamos esse conselho. Então, seja sábio com as tuas palavras, tenha domínio, né? Porque ela te dará o que você precisa. Porque quando a gente não consegue dominar a nós mesmos, então nós não temos confiança conosco. Então, nós sabemos que se nós tivermos domínio, teremos confiança de nós mesmos. Vamos evitar magoar, vamos evitar falar muitas palavras desnecessárias. E ela vai nos trazer conforto. Então, sejamos sábios. Temos que ser sábios. A sabedoria nos ajuda a não cometer erros graves. Por isso é que eu falei que ia dar 2 conselhos que eu também apontei para mim, para aqui. Não esqueçam. Isso é a voz de Deus falando conosco. O maior que está em nós é que fala conosco. Falar menos, ouvir mais,
a voz da consciência, o maior que está em nós. Não responder apressadamente e às vezes ficar calado é o melhor. É isso que eu queria deixar para vós. Não esqueçam, caros amigos, nós só trazemos aqui o que vivemos. E não te esqueçam de dar um like. Subscreva no Subscreva canal. dá um gosto. Deixa a tua mensagem, nós também queremos ouvir o que é que Aprender você com tem, vocês. também queremos aprender convosco. Estamos aqui, vamos caminhando juntos. A cada dia mais e mais podemos compartilhar aquilo que nós temos convosco. E vocês, o que vocês têm também compartilhem conosco, porque nos fortifica, nos faz a cada dia que passa termos mais conteúdo, analisando conteúdos que nós vivemos, nossas vivências. Porque até se diz na gíria que de grão em grão a galinha enche o papo. Então o que é que isso nos remete a pensar? Que se nós todos enchermos, vamos estar todos cheios. Então que nós nos enchemos de sabedoria, de domínio, de confiança a nós mesmos. E antes de agir, pensar, refletir. Esse é o conselho que a gente deixa hoje. Tenha atenção com a vossa língua. A nossa língua é muito poderosa. Então muito por isso poderosa. usem ela para edificar, para transformar. Não para se amaldiçoar. Usem para edificar. Usem ela para coisas boas. Para chamar de amor. Para dizer, amor, eu te amo. Eu te amo. Para dizer, eu quero estar contigo todos os dias. Para falar com eu Deus. Quero viver contigo os últimos dias da minha vida. Eu quero estar contigo sempre. Usem a língua para boas coisas, para dar um beijo amoroso. O casal preenchimento se despede. O casal de preenchimento vai se despedir agora, não é? Mais uma conversa uma conversa boa. Agradável. Esperamos que isso vos tenha ajudado. O que eu vivi, você não passe. Também, amor, sem esquecer que também a palavra, também pela língua, nos edificou. Ajudou muito, porque todos os dias da nossa vida nós percebemos que isso é muito importante. Tu contaste uma história que viveste, né? Eu também gostaria de contar uma outra, que a palavra nos edificou mesmo. Nós falamos para alguém que essa pessoa também a gente conheceu na rua, chamaram-nos, olha, nós precisamos que vocês dizem alguma palavra para essa pessoa não estava bem neste dia. Nós passamos uma palavra de vida para essa pessoa. Ficamos como depois 2 anos ou 3. E quando nos encontramos, uau! Eu com meu amor aqui disse, palavra de vida sempre, não é? As pessoas estavam bem mais fortificadas. As pessoas tinham outra forma de pensar. Não estavam abaladas. São pessoas orientadas espiritualmente, graças a Deus. Nos ajudaram muito também. Obrigada, Deus. Da mesma forma que nós passamos as palavras para eles de vida, eles também nos ajudaram muito. E nós estamos aqui para isso, ajudarmos uns aos outros. E hoje se tornou uma grande amizade. Nós temos uma amizade muito grande com eles, graças a Deus. Então isso que o casal preenchimento. Caros amigos, muito obrigado por mais um dia abençoado. Que eu sei que você que está do outro lado que esteja abençoado. Tenha atenção com a língua. O casal preenchimento se despede de mais uma conversa agradável. Tchau. Tchau.